Uma boa noite a todos. Nós, mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, por este momento aqui de comunhão, de ideal, dessa troca de energias, que possamos aqui, através do estudo nobre do Evangelho, aurirmos as forças necessárias para o cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, tanto quanto da conscientização da responsabilidade que é viver. Humberto de Campos, na obra Crônicas de Além-Túmulo, nos traz um relato muito interessante de uma visita sua certa feita, a um congresso eucarístico nacional, na cidade de Belo Horizonte. Este relato se dá no capítulo de número 20, intitulado Simão Pedro, e Humberto de Campos, em espírito, fora nessa celebração, nossos irmãos católicos, e em determinado momento ele depara-se com a figura de uma entidade vestida nazareno. Chama-lhe a atenção, repórter curioso que era, foi então ao encontro dessa entidade. E então, chegando, pergunta, questiona o porquê da vestimenta. E a entidade então responde dizendo que aquela vestimenta era por conta que se deu algumas reencarnações há séculos passados nessa condição. E então Humberto de Campos questiona qual o nome daquela entidade. E o espírito então responde, Simão Pedro. Humberto de Campos insiste, o apóstolo, e então Simão Pedro nada responde, mas balança a cabeça afirmativamente. Então desenrola-se um diálogo ali muito interessante, mas destacamos aqui uma pergunta de Humberto de Campos, que vale muito para nós nos dias atuais, onde nós, pela turbilhão de informações que nós estamos tendo, pelas diversas teorias, pelos diversos falsos profetas que se levantam, duvidando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Humberto de Campos pergunta então à entidade se ela desejaria dizer alguma coisa a respeito da autenticidade do Evangelho. Se ela gostaria de dizer alguma coisa ao mundo sobre a autenticidade do Evangelho. E então Simão Pedro responde: expressão autêntica da biografia e dos atos da vida do nosso Divino Mestre. Não seria possível acrescentar coisa alguma a este livro sagrado. Então, se em algum momento nós duvidamos da autenticidade do Evangelho, das palavras que foram ditas ali, e já linkando aqui com o tema, objeto dos nossos estudos desta noite, onde nós falaremos do valor das palavras, do Evangelho, da necessidade do estudo aprofundado para a compreensão das lições de Jesus, nós aqui, principalmente nós espíritas, não temos o direito de alegar ignorância no dia de manhã. A tudo nos foi dado, a muito nos foi dado. E através dessas diversas mensagens que nós encontramos em várias obras espalhadas, através das mãos santas de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Allan Kardec, nós temos o dever de levar isso adiante. E nós temos o dever de vivenciar, arremetendo aos primeiros cristãos da época. Mas Humberto de Campos, um pouco mais à frente, no mesmo livro, no capítulo de número 27 agora, intitulado A Maior Mensagem, relata-nos que certa feita estava no plano espiritual e participou de uma reunião, de uma palestra, com vários espíritos muito inteligentes, cientistas, ex-cientistas quando encarnados, historiadores, muito inteligentes, e estavam a discutir o avanço, o grande avanço que a humanidade dava nas conquistas, nas descobertas, nos avanços tecnológicos. E estavam todos maravilhados, e já fazendo projeções ao futuro do que mais viria com essas conquistas. Mas então, em determinado momento, eis que ouve-se uma voz enérgica, porém melancólica, que então diz a todos: todas as conquistas e todas as comodidades da civilização terrestre na atualidade são questões secundárias perante os ciclos eternos da vida.
Sem o amor, que é a fraternidade universal, todas as portas da evolução estarão fechadas. Pode-se devassar novos segredos em questão às teorias da relatividade, teorias tecnológicas, novas sistematizações políticas. Mas a maior mensagem no mundo ainda é o Evangelho. Sem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os povos estão condenados a morrer sob todo o peso das suas glórias e das suas conquistas, porque somente o amor é capaz de salvar o mundo em que se aniquila. Então, mais uma vez, nós temos a constatação da grandeza do Evangelho de Jesus, da grandeza do momento que o Mestre esteve conosco, das suas lições. Dentre todas as descobertas do mundo, dentre todas as evoluções materiais, tecnológicas que nós temos alcançado, todo o conforto, isso tudo é questão secundária perante os ciclos eternos da vida, perante o que realmente importa. Nós, ainda muito inferiores, muito materialistas, de certo modo, muito ligados ainda à matéria, à influência material, colocamos, muitas das vezes, as nossas aspirações todas à matéria. E muitas das vezes, nós, num exame muito superficial de nós mesmos, nem percebemos que isso, o quanto isso importa para nós. Então, nós ficamos a admirar isso muito mais do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não dando peso devido a este livro sagrado, a esse código de ouro de conduta moral dos homens, a esse roteiro para a felicidade, para a paz que todos nós tanto almejamos. Deus, nosso Pai, nos deixou que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse, dando-nos o exemplo, servindo-nos para nós de modelo e guia, e ainda deixou o Evangelho, o roteiro, para que nós alcançássemos nada mais, nada menos do que a paz e a felicidade. Nada mais, nada menos do que a paz e a felicidade. Então, quando nós não colocamos ou não utilizamos dos bens materiais como uma forma de elevação, nós então muito nos equivocamos. Porque sem o amor, sem colocar toda essa inteligência a comando do sentimento e do amor, nada vai adiantar. Não teremos evoluído. Teremos que voltar aqui e recomeçar mais uma vez. Mais uma vez. Podemos devassar muitas conquistas, muitos segredos a respeito do mundo, a respeito do passado, mas a maior mensagem, aquilo que nós devemos realmente nos preocupar, é o Evangelho de Jesus. Essa é a maior mensagem, essa foi a maior inspiração que veio do alto, uma vez que todas as conquistas que nós temos, todas as descobertas se dão em meio a essa inspiração que nós recolhemos do alto. Todos nós nos colocamos, quando nós nos colocamos em concentração, nós estamos, de certo modo, evocando essas forças, essas entidades, a fim de nos inspirar. E tudo que chega até nós só chega porque Deus permite. Então, sem o amor que o Mestre nos ensinou, que Ele deixou para nós, através das suas lições, o mundo se aniquila, como Humberto de Campos, como a própria voz diz. Todos os povos são condenados a morrer sob o peso das suas glórias e das suas conquistas. Mesmo evoluindo tanto, mesmo progredindo tanto, o próprio egoísmo está a nos aniquilar. Muito embora os Espíritos nos alertam em Livro dos Espíritos que é necessário que o egoísmo chegue a níveis nunca mais vistos para que nós entendamos realmente o valor da caridade, do amor, da fraternidade e possamos então compreender e mudar as nossas vidas, as nossas rotas, procurando abafar esse sentimento que tanto nos prejudica e por tantos séculos nós cultivamos, que é o egoísmo, que é o orgulho, que por hora nós somos dominados. Então, compreendendo, portanto, a importância do Evangelho, nós vamos começar aqui a tratar acerca do tema objeto dos nossos estudos, que é falar sobre a importância das palavras.
Nós estamos na introdução do Evangelho, item de número 3, intitulado Notícias Históricas. E Allan Kardec nos traz aqui não todas as palavras do Evangelho, porque senão nós ficaríamos aqui, teria que ter um outro livro para falar disso. Mas ele nos traz o significado dos personagens, dos escribas, dos fariseus, dos essênios, de todos que estão na obra dos samaritanos, com o intuito, sobretudo, de nós identificarmos nestes personagens nós, o quanto de nós tem em cada um desses personagens. E é muito importante esse estudo, porque se nós assim não fizermos e somente darmos uma lida no Evangelho ali por cima, nós não vamos compreender. E isso vai gerar em nós uma espécie de incerteza, então colocaremos em xeque a autenticidade do Evangelho. Então colocaremos em xeque. Mas a dificuldade do entendimento do Evangelho se dá justamente à primeira lição dos Espíritos para nós, que é a perseverança. Aquele que estiver disposto realmente a estudar, aquele que estiver disposto realmente a evoluir, a adquirir a sabedoria, esse não vai se deter na primeira dificuldade que encontrar, que é a dificuldade da letra. Se dedicará ao estudo aprofundado para que então possa adquirir essa sabedoria, essa compreensão da vida, esse discernimento ideal que nos poupa de muito sofrimento, de muitos desenganos na nossa vida. E falando um pouco a respeito do valor das palavras, da compreensão, do estudo, da significação das palavras, há 2000 anos, quantas expressões eram utilizadas que hoje não se usam mais. Imaginemos nós, que temos uma expressão popular dita como fulano bateu as botas, que nós entendemos como fulano desencarnou, fulano faleceu. Imaginemos isso gravado num livro e daqui a 2000 anos alguém vir e ler esse livro, vendo que nós utilizávamos essa expressão, fulano bateu as botas. Bateu as botas? Mas e aí? O que isso tem a ver? Colocaríamos em xeque essa obra, esse livro, essa frase. Então aí entra a necessidade dessa compreensão do valor das palavras. Na época de Jesus utilizava-se uma expressão que dizia: fulano está com gordura nos dentes. Isso na época de Jesus, para nós agora, não tem sentido nenhum. Mas na época de Jesus, queria dizer que o fulano estava feliz. Fulano comeu muito. Fulano comeu carne, coisa que era raro. Então fulano estava feliz, festejou. Fulano estava alegre. Esse era o sentido dessa passagem, dessa fala, que era muito utilizada na expressão na época de Jesus. Dentro do Evangelho, me recordo de um estudo recente que fiz, de uma passagem muito interessante, quando em Mateus capítulo 6, Jesus trata da inquietação que nós temos para adquirir o alimento para o sustento das nossas vidas. Aquelas famosas passagens de observar os pássaros dos céus, observar como crescem os lírios dos campos. Em determinado momento ele diz: quem poderá, com seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Nós lermos isso, nós não vamos entender nada. Nós não vamos compreender. Mas aí entra o estudo aprofundado, aí entra a necessidade de nós aprofundarmos o estudo, aí entra a necessidade de nós voltarmos no tempo, voltarmos lá 2000 anos atrás. Nós formos analisar, estatura significava, exprimia o sentido de vida, vida. E na época de Jesus, a vida era medida como se fosse uma medida de comprimento. E côvado significava cerca de meio metro. E se nós formos às traduções originais, nós não vamos encontrar a palavra esforço, mas preocupação. Então, traduzindo, então mudando as palavras, quem poderá, com a sua preocupação, aumentar cerca de meio metro a sua vida? Quem? Quando nós nos tanto preocupamos com as questões materiais, isso só tende a nós diminuirmos, de certo modo, a nossa vida, nós adoecermos. A preocupação desgasta, cansa muito mais do que a ação. Então, quem poderá, com toda a sua preocupação, aumentar? O que vai adiantar essa preocupação toda? O que vai adiantar
essa inquietação toda, tanto em manter, em adquirir os bens materiais? Confiamos mais na providência divina, mas façamos a nossa parte. É isso que nos pede o Evangelho, é isso que nos pede o Mestre. Buscai e achareis. Pedi, bater e abrir-se-vos-á. Mas então, Allan Kardec começa trazendo sobre os escribas, falando-nos sobre os escribas. Os escribas, na época de Jesus, eram os doutores da lei. Eram aqueles responsáveis pela interpretação da lei de Moisés, tanto quanto de ensinar os povos. Eles partilhavam ali dos mesmos fundamentos ali dos fariseus, e os escribas também eram muito conhecidos ou reconhecidos pela sua vaidade, pelo intelecto que tinham. Eram as pessoas, vamos dizer assim, mais inteligentes, mais próximas tidos de Deus, porque eles interpretavam e ensinavam a lei de Moisés, mas eram contrários aos inovadores. Por isso que nós vemos a reprovação deles para com Jesus. Porque todo que chegava ali com uma nova teoria, com uma nova doutrina, era combatido tanto por ele quanto para com os fariseus. E me recordo de uma passagem muito interessante do Mestre, em Mateus capítulo 5, versículo 20, que ele então diz: Eu, porém, vos digo, que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ou seja, qual que era a justiça, portanto, dos escribas e dos fariseus? A justiça do olho por olho, dente por dente. Amar somente aqueles que nos amam. Aqueles que nos ofendem, o revide, a vingança. Então, para o mestre, que alertava os discípulos naquele momento, ele diz: se vocês não tiverem mais compreensão, mais compaixão, mais misericórdia, não entrarão no reino do céu. Se vocês somente seguirem o olho por olho, dente por dente, somente amar aqueles que vos amam, não entrarei no reino dos céus. Não entrarei. Então, como que nós podemos nos reconhecer muitas das vezes ali como os escribas? Quando nós nos envaidecemos do intelecto que nós possuímos, do conhecimento que nós possuímos. Isso muitas das vezes se dá em meio a outros seres ou aos nossos semelhantes de outras religiões. Porque nós espíritas detemos um patrimônio de conhecimento acima das outras religiões. Identificando e sabendo o nosso futuro, a nossa destinação, a imortalidade da alma, tudo isso. Então nós temos um conhecimento maior acerca, até mesmo colocando os fundamentos da doutrina espírita na interpretação do Evangelho de Jesus. Então quando nós nos envaidecemos, quando nós nos deparamos com um irmão, com uma irmã, que, de certo modo, tem um pensamento errôneo acerca da continuidade da vida, ou até mesmo na ignorância daquilo que o que nós fazemos, nós vamos ter que reparar aquilo que nós fazemos de errado. Então nós imaginamos ou pensamos: fulano vai ver só, vai ver quando ele chegar do lado de lá. Nós estamos, de certo modo, atuando como um escriba, estamos, de certo modo, nos envaidecendo do conhecimento que nós possuímos. Nos envaidecendo desse conhecimento. Allan Kardec nos traz, depois dos escribas, a fala sobre os essênios, dizendo-nos que os essênios eram uma espécie de associação moral religiosa, onde os essênios tinham costumes brandos, tinham virtudes austeras, criam em Deus, criam também na imortalidade da alma, na ressurreição, praticavam agricultura, colocavam todos os seus bens em comunhão com todos ali, para todos usufruírem. Eles também partilhavam dos mesmos princípios, do mesmo gênero de vida dos primeiros cristãos. Por isso que muitos acreditaram que Jesus pertenceu à sua comunidade, mas que não há nenhum registro histórico que comprove isso. E nós vamos ver um pouco mais à frente, ali na obra Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, um comentário de Amélia Rodrigues acerca dos essênios,
que ela nos diz que se Jesus Cristo veio ter com eles, foi muito provavelmente para ensiná-los. Ensiná-los. Uma vez que nosso mestre é o governador do planeta, o espírito mais evoluído que aqui esteve. Os essênios praticavam celibato, os essênios eram contra as guerras, eram contra a escravidão, viviam ali entre eles, praticando o bem, pregando o amor a Deus, pregando o amor ao próximo. Foram confundidos como os primeiros cristãos, muitas das vezes, porque partilhavam do mesmo gênero de vida, mas o mestre, se esteve com eles, foi para ensiná-los. E me recordo de Humberto Campos novamente, agora na obra Boa Nova, capítulo de número 19, intitulado Comunhão com Deus, onde Humberto Campos relata-nos uma conversa entre João Evangelista e um essênio. E depois, João, não compreendendo muitas das vezes o que o essênio disse, vai perguntar para o mestre. Então, depois de ter conversado com o essênio, João volta-se para Jesus e questiona: Mestre, asseverou-me ele que toda edificação espiritual deve se processar em plano oculto. O mestre então responde a João: João, as dúvidas que te assaltam se dão porque você ainda não compreendeu até agora que toda criatura tem em seu espírito um santuário, tem dentro do seu espírito um santuário, onde o amor e a sabedoria de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto e deveriam considerar, antes de tudo, que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Ou seja, os essênios viviam que isolados. Eles achavam que deviam se isolar para se iluminarem, para se edificarem espiritualmente. Mas o mestre vem então ao nosso encontro dizer justamente que a verdade e o bem são patrimônios de toda a humanidade em comum, onde compete-nos o dever de auxiliar aqueles que estão atrás de nós na escala evolutiva, através dos nossos exemplos, que foi o que o mestre fez. Veio ter conosco, deixou-nos o exemplo. Deixou-nos o exemplo. Então os essênios cometiam essa falha de viver separados. Tinham grandes virtudes, tinham disciplina, tinham costumes brandos, mas viviam somente para eles. Não viviam em sociedade, infringindo uma lei universal, lei de sociedade que tanto nós sabemos. Nós necessitamos do nosso próximo para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, tanto quanto para expiar o nosso passado. E para cumprirmos com o nosso dever, nossa obrigação, auxiliando aqueles que ainda se comprazem na ignorância. Me recordo do ensino da cadeia debaixo do alqueire. Quando nós, então, nos isolamos, quando nós temos conhecimento, quando nós sabemos o que devemos fazer, temos tanto conhecimento e nos isolamos e guardamos somente para nós, estamos colocando a candeia debaixo do alqueire. Mas não, o que o mestre quer de nós? Nós coloquemos o quê? No candeeiro. Para quê? Para que ilumine a todos que estão na sala. Para que ilumine a todos. Para que as vossas obras brilhem, para que brilhe o que é a vossa luz. Não há necessidade da propagação daquilo que nós fazemos. Porque as nossas boas obras brilharão por si só, a nossa luz que nós acendermos brilharão por si só. Brilharão por si só. Allan Kardec traz-nos também uma fala sobre os fariseus. Os fariseus, eles eram muito rígidos ali, muito severos com as práticas exteriores, com os cultos, com as cerimônias. Eles tomavam uma parte muito ativa nas controvérsias religiosas que aconteciam, como nós nos recordamos da passagem ali com os samaritanos, que eles tinham uma repulsa muito grande com os samaritanos, que eram os dissidentes ali de Israel, né? Eles eram contra muitas teorias ali que tinham os fariseus, muitas práticas que tinham os fariseus. Então, quando falavam de alguma coisa contrária à religião, eles eram os primeiros ali, eles eram os mais ativos, né? Eles eram muito ligados aos atos exteriores,
eram muito ligados ali à ostentação, né? E por essa, essa, essa rigidez nas práticas exteriores, eles se passavam muitas das vezes pelos povos, pelo povo, como criaturas santas. Eles se passavam por criaturas santas e exerciam uma grande influência sobre o povo, mas que na verdade denotavam muito orgulho e uma ânsia nociva em dominar, em dominar. Então, não acaso o mestre muitas das vezes dedicou-se em desmascarar os fariseus, né? Por várias vezes nós encontramos hipócritas, chamando-os de hipócritas, né? Quando ele diz hipócritas, bem profetizou Isaías de vós, este povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o coração. Ou seja, quando nós falamos em Cristo, quando nós nos recordamos das lições, falamos ou exteriormente adotamos uma vida de parece-nos virtuosos, onde parecemos pessoas caridosas, mas que na verdade estamos esperando somente o reconhecimento, estamos somente esperando o elogio, estamos esperando somente sermos aclamados pelo povo, o reconhecimento. Então nós somos fariseus quando nós assim procedemos, quando nós esperamos o elogio, esperamos o reconhecimento, quando nós temos o conhecimento, sabemos o que devemos fazer, mas muitas das vezes também utilizamos a religião como um meio de chegar aos nossos fins e não utilizando-a como um objeto de fé sincera. Não utilizando como um objeto de fé sincera. Muitas das vezes utilizando, falando, eu sou espírita, eu faço isso, faço aquilo, mas visando o quê? Um pensamento oculto, visando deter ali ou conseguir um favor, seja de ordem material. Então nós, quando assim procedemos, quando nós utilizamos da religião, quando nós utilizamos da caridade, dos trabalhos que nós fazemos para alcançar uma vantagem material, nós estamos atuando como um fariseu. E quando nós nos deparamos com um interesse inferior, um interesse material, muitas das vezes as situações acontecem justamente para quê? Nos testar. Para nos testar. Não duvidemos que isso possa acontecer. Allan Kardec nos fala acerca dos nazarenos. Os nazarenos nós podemos interpretar por duas óticas. Uma pela ótica geográfica, né, onde era uma comunidade ali muito pequena e desprezada por todos os povos na época. Tanto é que nós encontramos a passagem em Mateus capítulo 9, que diz: o que de bom poderia sair de Nazaré? E nada mais, nada menos que sai nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, que tantas vezes nós nos encontramos. E segundo uma ótica religiosa, porque após a partida do Mestre, muitos diziam que aqueles seguidores, discípulos de Jesus, eram os nazarenos. Intitulavam, chamavam-os de nazarenos. De nazarenos. Sansão, João Batista, Samuel eram nazarenos. Eram nazarenos. Conservavam a cabeleira, tinham bons hábitos, praticavam ali a pureza íntima, né? Buscavam a pureza íntima. Esses eram, portanto, os nazarenos. Allan Kardec nos fala posteriormente também acerca dos portageiros. Os portageiros eram aqueles responsáveis por cobrar, de certo modo, impostos para aqueles que mudavam de cidade. Eram tidos como aqueles que trabalhavam hoje, vamos dizer assim, na alfândega. Então, a pessoa entrava na cidade, vinham os portageiros e cobravam impostos. Então, eles se enquadravam na mesma categoria dos publicanos. Na mesma categoria dos publicanos. Então, eles conservavam a mesma repulsa dos judeus que tinham com os publicanos. Os publicanos, sabemos que eram os coletores de impostos, e os judeus tinham muita dificuldade em pagar o imposto. Eles tinham muita dificuldade ali, eles não gostavam, ou melhor, quem de nós gosta, né, de pagar impostos? Então, nós vemos muitas das vezes a expressão ao lado dos publicanos de pessoas de má vida, que isso na época tinha uma conotação muito ruim. Era uma pessoa, uma pessoa desprezível, uma pessoa, uma má influência,
uma pessoa realmente má. Então, mas nosso mestre, nós encontramos no Evangelho vários exemplos de transformação dos publicanos e exemplos de fé, porque o mestre não coloca eles como irremediáveis, mas como objetos passivos do que? Do arrependimento. O primeiro exemplo que nós encontramos no Evangelho sobre um publicano que se transforma, Mateus Levi. Então o mestre diz a ele, diz àqueles que estavam, que eram contra chamar Mateus para ser um discípulo, um apóstolo. Quando o mestre então diz, não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mas os pecadores ao arrependimento. Então o mestre não veio para ter com os justos. Tanto é que nós vemos o mestre cercado do quê? De publicanos, das mulheres de má vida ali, cercado ali de pessoas de má vida. Então, nós vemos o mestre o quê? Convidando-os, esperando o que? O arrependimento. Um exemplo de fé sincera na prece do publicano, junto ali do fariseu, onde o fariseu enumera todas as suas qualidades e despreza o publicano. O publicano, mantendo-se afastado, nem entra no templo, nem ousa levantar os seus olhos. Então diz, Senhor, sou um pecador, tenha piedade de mim. Ele ansiava a melhoria, mas ele tinha a humildade de reconhecer a sua condição de pecador ainda. Então ele pedia misericórdia de Deus. E ele saiu justificado, e não o fariseu, que tanto fazia, que enumerava os seus feitos, mas que não passava de atos exteriores àquilo. Não passava de atos exteriores. Então todos nós, de certo modo, podemos nos enquadrar, de certo modo, um pouco como publicanos, um pouco como pecadores. E muitas das vezes, pelos publicanos se acercarem de Jesus em muitas das suas lições, é que saiu as parábolas da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Nós muitas vezes julgamos que o filho pródigo seria aquele que foi e gastou todo o dinheiro do pai e depois volta arrependido. Mas não. Ele foi, gastou, usou e abusou, mas no momento que ele se arrepende, no momento que ele volta-se para Deus, ele entra na casa, ou seja, ele evolui. Então muitas vezes aquele que muito erra, quando ele se arrepende de uma forma tão forte, tão sincera, ele entra na casa, ele evolui. Ele progride mais do que aquele que estava com Deus o tempo todo, mas conserva-se uma atitude morna ali. Não que nós fazemos apologia, então a pessoa ia errar muito, não, mas dedicar-se, procurar sentir, e não esperar nada em troca, como o filho mais velho, que esperava o quê? O reconhecimento, que esperava o quê? A partilha ali dos bens, que esperava algo em troca. Então nós, que muitas das vezes muito erramos, nós somos passíveis, e ao contato do mestre, nós somos passíveis ao arrependimento, mas ao deparar com essas fraquezas que nós ainda possuímos, nós não nos detenhamos nelas, mas continuemos, sigamos à frente. Sigamos à frente. Como não nos recordarmos do exemplo de Zaqueu? O exemplo de Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, que quando ele soube do mestre, quando ele teve o contato com o mestre, ele modifica, se transforma de uma maneira que nós ficamos realmente admirados. Restitui 4 vezes mais o valor que ele cobrava daquelas pessoas que ele cobrava. Dividiu seus bens, colocou muito dos seus bens ali em atividade para gerar empregos. Como relata-nos Humberto de Campos, na obra Boa Nova, estando ali na ceia, na casa de Zaqueu, com todos os apóstolos ali, o mestre, então, antes de proferir a parábola dos talentos, que foi naquele momento que ele profere a parábola dos talentos, ele volta-se para Zaqueu e diz: Bem-aventurado és tu, servo bom e servo fiel. Bem-aventurado és tu, servo bom e servo fiel. Possamos nós, ao nos arrependermos, ao buscarmos o bem,
ao fazermos aquilo que é correto, aquilo que se espera de nós, possamos algum dia escutar essa frase, escutar essas palavras, algum dia alcançar essa bênção e sermos servos fiéis, servos bons. Me recordo, ou melhor, Allan Kardec continua os seus comentários falando agora dos saduceus. Os saduceus eram tidos como os materialistas da época. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na imortalidade da alma, e muitas das vezes eles viviam para satisfazer os seus desejos, as suas sensações. Eles, posteriormente, eles foram tidos, eles se dividiram ali e formaram um partido político, né? Eles deixaram de ser ali de certo modo, uma seita religiosa, e por diversas vezes nós vemos o mestre, então, se dirigir a eles, combatendo justamente essa ideia da ressurreição que eles não acreditavam. Eles questionam, portanto, o mestre em determinado momento, quando eles perguntam a ele se uma mulher que se casou com 7 irmãos, na ressurreição, com quem que ela iria se casar? Com quem que ela iria ficar? E o mestre então responde: na ressurreição, ninguém casa e ninguém se dá ao casamento. Porque Deus é Deus de vivos, não de mortos. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Falando do quê? Da ressurreição. Deus é Deus de vivos. Quem são os vivos? Aqueles que praticam bem, aqueles que fazem o bem, aqueles que colocam as suas virtudes, as suas faculdades de espírito em movimento. Mortos são aqueles que são mortos espiritualmente, aqueles que vivem somente para a carne. Então o mestre alerta eles acerca disso. Aqueles que vivem somente para a satisfação dos prazeres mundanos, eles estão mortos. Esses que colocam todas as suas aspirações à matéria, eles são mortos. Estão mortos. Então o mestre dedica-se, muitas das vezes, a combater essa ideia acerca da ressurreição. E em diversos momentos ele também diz: precatai-vos vós dos saduceus, do fermento dos saduceus e dos fariseus, ou seja, das intrigas políticas que eles vinculavam ali, contra o mestre, contra o inovador da época, o grande inovador da época, que trazia a sua nova doutrina. Allan Kardec nos fala também acerca dos samaritanos, né? Samaritanos, logo após a cisma das 10 tribos, em Israel, eles foram a Samaria, foi a cidade onde se reuniram ali, ou foi a capital ali dos dissidentes de Israel, aqueles que divergiam de Israel. Por isso essa repulsa que os judeus tinham acerca dos samaritanos, porque eles eram como que os protestantes de hoje. Eram tidos como heréticos, porque discordavam de ter determinadas práticas religiosas dos judeus, e para não ir ao templo em Jerusalém para as festividades, para orar, eles construíram um templo em Gerezim. Para eles mesmos ali, para não ter que irem ter com os judeus. E quando nós falamos dos samaritanos, nós nos recordamos a parábola do bom samaritano, do encontro com a mulher samaritana. Exemplos que nós vemos muitas das vezes de compaixão, de misericórdia, uma vez que o mestre sempre disse: quero misericórdia, não sacrifícios. Quem fazia os sacrifícios, muitas das vezes, os judeus, os fariseus, os doutores da lei. E quem que era muitas das vezes os misericordiosos, principalmente nos exemplos de Jesus, os samaritanos, como na parábola do bom samaritano. Quem que usou com misericórdia com o próximo ali, com o caído? O samaritano. O doutor da lei passou e nem percebeu, nem se deteve. Passou religioso e nem se deteve, mas o samaritano se condoeu, o samaritano foi compassivo, o samaritano ajudou. O samaritano ajudou. No diálogo com a mulher samaritana, ela volta-se para ele e pergunta: meu mestre, onde que é o lugar correto para se adorar a Deus? É lá em Jerusalém, no templo, ou é aqui no templo, na Samaria, em Gerezim? E o mestre diz: em verdade vos digo, o verdadeiro lugar para se adorar a Deus é em espírito e verdade. Ou seja, em espírito, na nossa mente, em verdade, no nosso coração.
procurando fazer o bem, evitando fazer o mal. Esse é o lugar correto onde se adorará a Deus, dentro de nós, dentro de cada um de nós. E nós somos, muitas das vezes, samaritanos, ou nós podemos nos enquadrar sendo como samaritanos, quando nós demonstramos misericórdia, quando nós nos demonstramos compaixão, quando nós somos desprezados, muitas das vezes, quando aqueles que não entendem a nossa entrega, a nossa mudança, ou a nossa misericórdia com uma aparente fraqueza, nós somos esses verdadeiros exemplos de fé, de transformação. Allan Kardec nos traz também uma fala acerca dos terapeutas, que eram muito parecidos o seu estilo de vida com os essênios, e eram a ponte que ligava o judaísmo ao cristianismo, muitas das vezes, porque eles partilhavam do mesmo gênero de vida, tanto dos essênios, tanto dos primeiros cristãos da época. E para encerrar, Allan Kardec nos fala sobre a sinagoga. Em Jerusalém havia o templo, onde aconteciam ali os maiores eventos, as maiores festividades, onde todos se dirigiam a esse templo para festejar, muitas das vezes para ter ali as cerimônias, o próprio mestre assim o fez, mas em cada cidade havia o que? Uma sinagoga. Havia um lugar onde os fariseus, aos sábados, faziam as suas preces, e um lugar onde muitas das vezes até mesmo as pessoas populares ali podiam ler e podiam interpretar, de certo modo, a lei. Por isso que o mestre ensinava aos sábados, nas sinagogas. Nas sinagogas. Então, as sinagogas eram esses lugares onde, então, tinham essa oportunidade ali, vamos falar assim, de um estudo da lei, de uma leitura da lei, de um comentário da lei. E o mestre, então, ensinava muitas das vezes aos sábados. Então, aí nós vemos a necessidade do entendimento de cada passagem, de cada personagem, para que nós possamos, através das lições, através das orientações e advertências do mestre, nos enxergarmos em cada personagem, ou quanto há de cada personagem em nós, para que nós possamos entender e vislumbrar a forma correta de proceder perante o que o mestre nos ensina, perante o que o mestre nos adverte, perante o que o mestre nos alerta. A importância de nós compreendermos, a importância de nós buscarmos, voltarmos lá atrás, há 2000 anos atrás, para a compreensão dessas lições, para entender o contexto da época, entender o que se dava na época, os interesses, as expressões que utilizávamos da época. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Nós agradecemos ao Jesus continue. E agora nós vamos passar a parte das orações, onde confiamos na espiritualidade,